Oi gente, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, tá chovendo forte, mas a gente vai assim mesmo. Eu sou a Tatiane e hoje a gente vai assistir juntas e reagir à história da Darlene e do Frei João da novela Amor Perfeito. História em parte única do jeito que eu gosto e acho que vocês também preferem. Mas antes da gente ir pro vídeo, já me deixa o seu like, que é super importante. Se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E ative as notificações para você não perder nenhum vídeo quando sair aqui no canal. Lembrando sempre que a história é de forma resumida e comentada. Portanto, a única maneira de você assistir ela completa e sem cortes é só através das plataformas digitais. Também vou deixar o meu Instagram passando aqui embaixo. Então, se você ainda não me segue lá pra gente conversar, pra gente montar uma comunidade legal. Me segue que eu te sigo. E é isso. Bora pro vídeo. Seu olhar no meu melhor. Eu pequei, padre. O terreno por uma mulher. E desde então estou sendo atravessado por um mágoa que dói meu espírito como ferro em brasa. E o coração e a carne continuam ardendo por essa mulher. Chegou o momento de você mergulhar dentro de si e se perguntar qual o caminho dessa encruzilhada você vai. João, tem visita pra você lá na sala. O Marcelino e o Severo estão lá. Darlene. E o Frei João e a Darlene, eles se conhecem já há muito tempo. Até que eles tiveram um thriller ali e o João acabou se apaixonando por ela e ela também se apaixonou por ele. Só que o João sentia que ele tinha um chamado muito especial, um chamado do qual ele devia ajudar as pessoas mais necessitadas, mais pobres. E a única maneira que ele achou de ajudar essas pessoas é se tornando frei. Então, em vez de optar por um amor, carnal, ele optou por seguir ali a religião, optou por seguir o caminho de Deus. Só que esse passado, na verdade, ele nunca deixou de atormentar o João, porque nunca ele esqueceu a Darlene de fato. E agora, pra surpresa dele, a Darlene acabou retornando ali pra vida dele de uma maneira totalmente inesperada, quando ele já nem pensava que isso poderia ser possível novamente. Você continua mesmo? Mesmo. Sua filha é encantadora. Eu não tenho mais ninguém no mundo pra pedir algum tipo de apoio. E é por isso que eu resolvi vir a São Jacinto e recorrer a você, João. Você sabe, você pode contar comigo sempre, Darlene. Eu não esperava nada diferente de você. Eu posso imaginar o quão difícil deve ter sido para Clarinha ficar órfã de um pai. Ela não é órfã, João. O meu marido cuidou da Clarinha como se ela fosse filha dele. Mas o pai é você. Você tá dizendo que quando eu decidi continuar na igreja e rompi com você naquele dia, você já sabia que estava grávida? Por que você não me contou? Você já tinha tomado a sua decisão, João. Se você tivesse me contado, eu teria voltado atrás no mesmo instante. Eu jamais deixaria você sozinho esperando o filho meu, Darlene. Por isso mesmo que eu não te disse nada. Eu jamais ia querer que você largasse a igreja, o seu sonho. Imagina só o choque que o João tá levando neste momento, Não só com a volta da Darlene, mas também de descobrir que ele tem uma filha com ela. Fruto daquelas noites que ele fugia, dali do seminário para poder se encontrar com ela. E mais ainda, ele ficou um pouco chocado dela não ter contado pra ele. Mas eu concordo com a Darlene, eu acho que se fosse eu no caso dela também não teria contado não, porque já pensou se ela conta e ele abandona esse sonho que ele tinha. E mais pra frente ele acaba jogando na cara dela que a vida dele poderia ser diferente, que ele tá vivendo uma vida que ele não queria, que ele queria mesmo ser frei. Então eu acho que de certa forma a Darlene agiu corretamente, porque eu teria agido da mesma forma e não teria contado não. Nós fomos muito felizes até a morte do meu marido. Quem era ele? O que é que ele fazia? Você o conhecia? Era o Heitor. O Heitor Varenga, que lutou com a gente pelo Sindicato Livres? Sim, o Heitor foi um ótimo pai. Boa noite. Boa noite. Filhota, eu queria que você conhecesse o Frei João. Você também é o pai do Marcelino? Sim. E sou amigo da sua mãe desde que ela era mocinha. Você parece com a sua mãe. Se precisar de alguma coisa, eu tô no outro quarto, só chamar. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vim ver como você está, irmão João. Essa moça, por conta dela que você colocou em dúvida a sua vocação há 9 anos atrás? Eu tinha certeza que o meu caminho com dela não iria se encontrar novamente. Mas o passado veio atrás de você. Essa menina, a Clara, é minha filha. Meu Deus. Embora a Darlene não amasse o Heitor,
ela se casou com ele e realmente ela foi feliz, né? Porque ele foi um bom marido, ele foi um bom pai pra Clara. E, infelizmente ele acabou morrendo de forma trágica, já que ele acabou sendo preso. E quando foi solto, ele tinha contraído tuberculose. E naquela época a gente sabe que tudo era muito mais complicado do que é hoje em dia. Então ele acabou piorando rapidamente e acabou falecendo. E é por isso, né, que a Darlene tá indo atrás do João. Porque ela não tá vendo mais aonde encontrar ajuda, aonde poder ter um apoio. E o João é a única pessoa que restou ali pra ela. Então agora ela voltou causando esse grande reboliço na vida dele. E o Frei Severo, eu acho que ele externou todo mundo, né, o choque que todo mundo tá levando, né, de saber que o Frei, na verdade, tem uma filha, e essa filha é a Clara. Eu nem acredito que eu já consegui um emprego. Obrigada, João. Eu ainda tenho onde me abrigar com a Clarinha. Eu sabia que eu podia contar com o seu apoio. E a Clarinha pode contar comigo sempre. Que surpresa! Eu não esperava vê-lo tão cedo. Queria saber como você tá. Estamos bem. Oi, Passei aqui pra ver como é que você tá. tô fazendo a tarefa que a professora Celeste passou. Que legal. Lição cumprida. Eu ajudei a Clarinha a fazer a lição de casa. Agradecida. Boa noite. Darlene, você ainda tá triste comigo? Sabe que eu nunca me venderia para um homem como o seu Gaspar por nada nesse mundo. Nem por uma cadeira de rodas para nossa filha. Claro que eu sei, eu fui um idiota, Darlene. Eu peço desculpa mais uma vez. E a verdade é que tudo que o João tá podendo fazer ali pra ajudar a Darlene, ele tá fazendo, né? Tanto que ele conseguiu pra ela um emprego no hotel através do Érico, né? Que tinha ali uma vaga e acabou encaixando ela. E com isso ela conseguiu também um lugar pra poder morar, que até então ela tava morando na Irmandade, junto com o Sul. Mas como a gente já sabe, nenhuma mulher pode morar junto com eles ali, já que é exclusivamente para homens. Então ela tá morando no hotel agora. Só que nisso aí, o Gaspar acabou meio que se encantando com a Darlene, podemos dizer assim, e tá paparicando a Clara, dando cadeira de roda pra ela, coisas que está causando uns ciúmes ali no João, que até então ele não tá sabendo administrar isso, ele não tá sabendo entender tudo isso, embora ele saiba que ele ama a Darlene, só que ele não tá conseguindo admitir nem pra ele mesmo, imagina pra própria Darlene, né? Tô incômodo com o seu Gaspar. É selo de padre ou é ciúme de homem? Seja honesto. Isso é muito importante pra mim. Desde que você chegou em São Jacinto, você falou que a Clara é minha filha. A vida virou de ponta cabeça. Você ainda gosta de mim? Não sei mais o que eu sinto, Darlene. É posse, é ciúme, se é amor, ou tudo ao mesmo tempo. Eu sei muito bem o que eu sinto. Nunca deixei de sentir. Mas eu nunca consegui esquecer, João. De nós dois. Desculpa, eu não devia ter falado isso. Eu sempre respeitei a tua decisão e eu não vou te tirar do teu caminho agora. Minha cabeça tá um pouco atordoada. Eu não sei o que dizer, Darlene. Vamos esquecer essa conversa. Eu precisava ouvir de fato o que você acabou de me dizer. Isso muda alguma coisa pra você? Claro que sim. Eu preciso ir. Seu olhar no meu melhora, o seu olhar. E se o João já estava completamente confuso ali a respeito dos sentimentos dele, agora que a Darlene acabou ali confessando que ainda ama ele, né? Que nunca esqueceu ele, deixou ele mais confuso ainda, mas sem saber como fazer e como agir, porque o João realmente ele tá muito confuso, ele tá muito assim, perdido nesse momento. Ele não sabe se ele continua seguindo pelo caminho da fé, pelo caminho religioso, ou se ele segue um outro caminho ali, pede um desligamento da igreja e vai viver o seu grande amor com a Darlene. Eu acho que tá faltando o João entender, na verdade, que para ele ajudar os mais necessitados, para ele ajudar as pessoas mais pobres, ele não precisa ter uma vida religiosa. Ele pode ser um homem casado com uma mulher e ter uma vida ali de ajudar o próximo, que isso não interfere em nada. Eu acabei tendo uma conversa com Darlene. Você tem que ouvir o seu coração. Obrigado, Frei Severo. Obrigado. Deus Todo-Poderoso, o Senhor me dê clareza e coragem para entender o que se passa no meu coração, que leve a minha dúvida em mim e traz a certeza de percorrer o caminho certo. Darlene, eu andei pensando na conversa que a gente teve, que eu fiquei muito mexido em saber que você ainda tem sentimento por mim. Eu percebi que eu ainda gosto de você e eu não consigo mais segurar isso de mim, não, Darlene. Seu olhar demora. Eu não tava esperando por isso. Não consigo mais mentir pra mim. O que você vai fazer? Eu não faço ideia, mas é muito difícil continuar usando esse hábito com todo esse sentimento queimando aqui por dentro. Pensa bem, João. Eu gosto demais de você. E eu
eu acho que o Padre Severo ele deu o melhor conselho que o João podia receber, que é de seguir o coração dele. E ele acabou seguindo, né? Foi lá, se declarou pra Darlene, acabou beijando ela. Só que assim, ele tem que decidir realmente o que ele quer. Se ele quer ficar com a Darlene ou se ele quer seguir o caminho sacerdotal. Porque os dois juntos a gente sabe que não pode. Então ele tem que tomar essa decisão. E eu acho que é essa decisão que tá pegando ali no coração dele. É essa indecisão para saber por qual caminho ele quer seguir. Porque a gente percebe que ao mesmo tempo que ele ama a Darlene, ele ama a vida ali que ele leva junto com os padres, ele ama ter essa vida sacerdotal. Então ele tem que ver qual ele ama mais e qual ele quer priorizar. Não que ele ficando com a Darlene ele vai deixar de priorizar Deus, nunca, né? Porque Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, independente de qualquer coisa. Que isso, irmão? Eu preciso fazer um retiro, me recolher no silêncio pra ouvir o que Deus espera de mim como sacerdote. Ou ouvir o seu coração, largar o hábito e começar uma nova história com a Darlene e a sua filha Clara. Eu não tô conseguindo decidir por mim. Darlene, me perdoa a partida repentina. Precisei me afastar de tudo e de todos para ouvir apenas a voz de Deus. Espero dessa maneira descobrir se Deus colocou você e a Clarinha na minha vida para que sejamos uma família abençoada por Ele. Se o que eu sinto por você é uma tentação, uma prova que o Senhor colocou no meu caminho para testar minha convicção como sacerdote. E de verdade, assim, eu acho que o João tomou a melhor decisão que ele poderia ter tomado neste momento, que é se afastar de tudo e de todos, e ir para a natureza, para pensar, para meditar, para conversar, para ter essa conexão a mais com Deus, se é ali onde ele se sente melhor, né? Se é onde ele acha que fazendo esse retiro é onde ele vai encontrar as respostas. A gente percebe que ele foi com o coração leve, com o coração feliz, tendo a certeza de que ele está fazendo a coisa certa. E eu acho que realmente ele tá, né? Porque assim ele vai poder se encontrar. A partir do momento que ele se encontrar com ele mesmo, ele vai poder ter todas as respostas aí que ele quer para saber qual caminho ele deve seguir. Quanta beleza na vossa criação, Senhor. Não me abandona. Pai, não me abandona, Pai. João, o que aconteceu? O corpo dele precisa de cuidados, mas a alma encontrou o que procurava. Chame os outros enfermeiros. Obrigado, moço. A febre tá muito alta. Você vai ficar bem, meu amigo. E essa novela, ela me pega um pouquinho, assim, nessa parte da espiritualidade, essas cenas em que Jesus aparece, em que Jesus está sempre presente, elas são muito emocionantes, né? Elas são muito verdadeiras. A gente percebe que Jesus ele pode estar em qualquer lugar, lugar que a gente menos espera. E se não fosse Jesus ali carregar literalmente João no braço, ele não teria sido salvo, porque ninguém iria encontrar o João no meio daquela mata, ninguém ia saber que ele estava machucado. E foi Jesus que literalmente carregou ele nos braços e de certa forma deu a resposta que ele queria, né? Que ele pode sim seguir a vida dele com a Darlene como casados, mas ele pode continuar servindo Jesus de uma outra forma, que é a forma também que vai fazer ele ficar feliz e Jesus ficar feliz por ele também, sabendo que o filho dele tá feliz. Ou seja, maravilhosa essa cena. Darlene. Oh, Deus, que bom que você acordou, João. A Clarinha amou o telescópio que você fez pra ela. Darlene, sentiu a minha falta? Muita. Eu fiquei tão preocupada. Você conseguiu descobrir o que você estava procurando no seu retiro espiritual? Eu tive muito tempo para refletir, Darlene. Eu nunca tive uma conexão tão forte com a minha espiritualidade. Eu já entendo que servir a causa dos necessitados, militar por uma condição melhor, é também uma forma de servir a Deus. Assim como criar uma filha, formar uma família, amar uma mulher. Existem muitas formas de servir ao propósito de Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo tanto, João. E finalmente o João entendeu o que ele deve fazer
e como ele deve seguir a vida dele daqui pra frente, que pra ele ser feliz com a Darlene, ele não precisa abandonar a missão que ele sente que ele tem dentro dele, que é ajudar o próximo, ajudar os mais necessitados. Inclusive, ele teve esse chamado quando ele tinha 9 anos de idade, quando ele já estudava em uma escola, né, de freis, de padres, assim, e ele viu os freis ajudando os mais necessitados, aqueles que ninguém queria ajudar. Então foi naquele momento que ele sentiu que aquele era o chamado dele. Só que ele achava que o chamado dele era também ser frei. Só que para ajudar as pessoas, para alimentar, para dar um banho, quem necessita, a gente não precisa seguir uma vida que a gente não se identifica. Como é que ele não se identificava? Aliás, né? Durante 9 anos ele se identificou e agora ele já não se identifica mais e quer viver ao lado da mulher e da filha dele. Eu acho que ele tá certo, né? Bem-vindo de volta ao nosso lar, Frei João. Seu olhar no sol. Você encontrou a resposta no seu retiro na mata? Eu pensei e repensei toda a minha vida, Frei Severo. E Deus me fez enxergar com toda clareza que a minha verdadeira missão se cumpriu como frei dominicano. Que meu caminho deve seguir junto com a minha filha e com o amor da minha vida. Sua decisão é definitiva, Frei João? Olha, irmãos, foi um caminho longo e difícil, mas eu preciso ser sincero e verdadeiro com a igreja. Então eu decidi, de fato, largar esse hábito. Frei João, que você tenha muita sorte nessa sua nova vida. Tem que esperar um cadinho pra sair da igreja. Eu já mandei o ofício pro bispo pedindo o desligamento dele. Ele não deve demorar muito pra levar o ofício lá para os superiores de Roma. E depois vai ter que esperar o aceite deles. E eu acho que uma das coisas que o João vai mais sentir falta é esse convívio com os freis, com os padres ali, porque realmente eles são uma grande irmandade, eles vivem muito bem, eles se dão muito bem e eles sempre estão ali um pelo outro. Então eu acho que é isso também que vai sentir mais falta. Mas eu achei muito bonito que em nenhum momento mesmo, nenhum padre, nenhum frei, nenhum sacerdote ali julgou o João por estar abandonando a batina para seguir a vida dele ali com a Darlene. Muito pelo contrário, eles sempre apoiaram ele, dizendo que ele tem sim que seguir o que o coração dele quer, porque se a felicidade dele é com a Darlene e com a filha que ele tem que ficar. O que vocês querem me contar afinal? Você sabe que eu vou deixar de ser padre, né? Que você vai virar um homem, né? Lembra que você disse que ia gostar que o Frei João fosse seu pai de fazer conta? Lembro. Agora ele vai poder ser o seu pai de verdade. Vai se casar com o Frei João, por isso que ele vai deixar de ser padre? E você vai ser minha filha de verdade. E eu sou o homem mais feliz do mundo por ter você como minha filha. Eu te amo muito, filhinha. Também amo muito. Como... O que tá acontecendo aqui? E Maria, chegou o decreto papal me desligando da igreja? Agora o nosso João está oficialmente desligado e pronto para começar uma vida com a Darlene e com a menininha Clara. E assim, embora eles tenham contado pra Clara, né, que o João ia ser o pai dela, eu acho que eles não deixaram muito explícito de que realmente o João é o pai dela. E não que iria ser o pai dela porque está casando com a Darlene. Pra mim, ficou um pouco confusa essa parte. Não sei se só eu que entendi assim, mas me conta se você também entendeu assim, né? Ficou meio que ele ia ser o pai só porque se casou com a Darlene. Já por outro lado ali, finalmente chegou a carta que ele tanto queria, né? A carta mais esperada, a carta da dispensa ali dele ser frei, pra ele poder ficar com a Darlene. Porque se essa carta viesse com um não, ele não poderia largar a vida religiosa, ele não poderia, né, ficar com a Darlene, mas veio a resposta que ele tanto queria e agora ele tá feliz. Obrigado, Senhor, por ter permitido que eu servisse a igreja durante todos esses anos. E eu peço que me ilumine para que eu possa sempre fazer o bem. Obrigado, Frei Severo, por todos esses anos de ensinamento. E obrigado, meus irmãos e companheiros, que eu aprendi com vocês durante todos esses anos a respeito da vida, amor, fé. Obrigado, meus irmãos. O seu olhar é ser melhor. Boa tarde. Boa tarde. Desculpe incomodar, mas é que eu tenho uma notícia importante. Acabei de receber o decreto de Roma. E agora, oficial, eu não sou mais frei, eu sou um homem com Darlene. Meu amor, finalmente. Credo, cruz.
E essa cena dele se despedindo da Batina foi muito emocionante, pelo menos eu achei. Eu achei muito simbólica também a forma respeitosa com que tudo foi feito. Ele sendo abraçado por todos os freis e padres ali da Irmandade, que entenderam que o chamado dele agora é com a família dele. E também achei muito legal o reencontro dele com a Darlene, que foi um momento muito esperado pelos dois, um momento que eles mais ansiavam, é isso mesmo a palavra, porque ele sabe que se aquela carta não chegasse, aquela dispensa não chegasse, eles não poderiam ficar juntos. Então, de certa forma, eles estavam dependendo dessa carta para saber o futuro deles, e a resposta veio do jeitinho que eles queriam, positiva, para poderem viver o amor deles sem qualquer tipo de impedimento. Esperei tanto por esse momento. Eu achei que eu nunca mais teria você ao meu lado. Eu não tinha coragem de assumir o quanto eu te amo. Casar comigo. Eu só quero acordar assim todos os dias da minha vida. Eu quero casar com você na igreja, com a bênção de Deus. Eu aceito. E assim a gente chega ao final da história da Darlene e do João. Me diz o que vocês acharam da história. Vocês gostaram? Eu confesso que eu amei a história. Eu achei ela muito bonita, muito simbólica, muito bem contada, embora não tenha sido nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira história principal ali. Ela foi desenvolver mais lá da metade da novela. Então não teve aquele protagonismo todo, né? Mas foi muito bonita. Mas me conta, o que você achou? Você gostou? Comenta aqui embaixo também qual outros casais que vocês querem ver aqui no canal, que eu quero muito saber a opinião de vocês para poder trazer esses casais aqui. Então é isso. Um beijo. E eu vou deixar de novo aqui o meu Instagram. Me segue lá pra gente criar uma comunidade, pra gente conversar, pra gente bater papo. É isso. Beijo. Tchau.